Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Quero aproveitar que os irmãos estão de pé, convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. Nós estamos ali na congregação Bereia, trabalhando há alguns dias esse texto. E hoje eu ia ministrar outro, pastor, mas é melhor ir por caminhos que está mais tranquilo, né, irmãos? Já não é caminhos conhecidos, principalmente para... Eu até perguntei para o pastor Lenilson: o pastor não vai estar hoje não? Ele falou: ele vai estar sim. Aí ficou mais pesado, né? Mas eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, por uma vez mais nos conceder essa oportunidade, também pastor Lenilson, todos os nossos companheiros que aqui estão. Diz-nos assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Podeis vos assentar. Queridos, há alguns dias o Senhor me chamou a atenção para esse texto, por mais que já ministramos nele algumas vezes, mas dentro desse texto algumas palavras nos chamaram a atenção. Ali na congregação nós estamos trabalhando cada terça-feira uma palavra dessa, e hoje eu gostaria, de forma bem sucinta, de trabalharmos a ideia de cada uma dessas palavras que estão contidas dentro desses 3 versículos. A primeira palavra é sai-te, a segunda palavra, mostrarei, a terceira palavra, far-te-ei, a quarta palavra, abençoar-te-ei, a quinta palavra, engrandecerei, a sexta, tu serás, e a sétima, em ti. Essas 7 expressões têm me chamado a atenção, e refletindo nelas, eu pude tirar primeiro para mim algumas lições que têm servido para a minha vida e certamente servirá para a igreja. Quando nós lemos esse capítulo de número 12, nós vamos observar que o livro do Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo de número 11, nós vemos que esses capítulos vão tratar assuntos, e vemos a humanidade sendo tratada aqui numa dimensão do coletivo. Nós vamos ver aqui a criação, nós vamos ver aqui a queda, nós vamos ver nesses capítulos a corrupção, o dilúvio. Nós vamos encerrar o capítulo de número 11 falando ali de Babel. O capítulo vai tratar acerca deste assunto, mas quando chega no capítulo 12, nós vamos ver uma mudança no cenário. Agora não vai tratar de um coletivo, mas agora Deus vai tratar com uma pessoa. Observando o capítulo 11 e o capítulo 12, nós vamos ver que existem alguns contrastes entre esses 2 capítulos. Em Gênesis capítulo 11, nós vemos o homem tentando subir até Deus. Em Gênesis capítulo 12, nós vemos Deus descendo até o homem. Em Gênesis capítulo 11, nós vemos um projeto que nasce do orgulho humano. Em Gênesis capítulo 12, nós vemos um projeto que nasce de um propósito de Deus. Em Gênesis capítulo 11, nós vemos uma dispersão
Em Gênesis capítulo 12, nós vemos Deus começando uma unidade, uma nação, um povo. Nós observamos dentro desse capítulo que Deus vai se direcionar a um homem chamado Abrão. Abrão, ele está dentro de um contexto onde ele vem da descendência de Sem. A Bíblia vai dizer que ele é filho de Terá. E Josué capítulo 24, versículo 2, vai nos mostrar que Abrão era um homem idólatra, de uma família idólatra, de um povo idólatra, que servia aos deuses. Mas é este homem que Deus vai encontrá-lo. Deus escolhe este homem para começar um projeto e com ele fazer uma aliança. Nós observamos que este capítulo, ele vai trabalhar pelo menos três temas centrais. Nós vemos aqui Deus chamando Abraão para sair, depois nós vemos Deus fazendo uma promessa a Abraão, e nós vemos a resposta de Abraão, e o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 8, vai dizer que essa resposta veio pela fé, e pela fé ele respondeu a Deus e aceitou o convite que o Senhor estava lhe fazendo. Então, observando este capítulo, nós vemos aqui alguns caminhos que tornam Abraão, que fazem com que Abraão se torne aquilo que Deus quer. E a partir desse exemplo, nós também podemos trazer para nós como caminhos que nos levam a ser aquilo que Deus deseja que cada um de nós sejamos. A primeira coisa que nós vemos aqui dentro então deste capítulo, nesta reflexão desta noite, é a expressão que Deus usa para Abraão, já no capítulo 12, versículo 1, dizendo: sai-te da tua terra. Observa que nos versículos seguintes, Deus vai dar algumas orientações, mas antes de Deus falar qualquer coisa, antes de Deus fazer promessa, antes de Deus revelar qualquer outra coisa a Abraão, a primeira coisa que Deus vai dizer para Abraão é: sai. Deus manda ele primeiro sair para depois fazer as promessas que tinha reservado a ele. A expressão aqui no seu original para sai, essa expressão aqui é letletia. Essa expressão significa vai para ti, ou vai em direção ao teu destino. Deus vai se apresentar a Abraão e Deus tem um caminho novo para Abraão, mas antes de Abraão conhecer o que Deus tem para ele, Deus está dizendo: Abraão, você precisa sair do cenário que você está e começar a caminhar em direção ao destino que eu tenho preparado para você. Aqui eu entendo que toda a história nova que se começa, ela precisa começar com uma ruptura, ela precisa iniciar com um movimento. Não dá para viver um novo de Deus estando fazendo as mesmas coisas e vivendo no mesmo ambiente. Antes de Deus mudar a história, Deus diz a Abraão: você precisa ter uma ação de sair e começar a caminhar em direção àquilo que eu tenho reservado para você. Sai-te. Essa expressão aqui não é apenas sair de um lugar, mas é sair de uma condição e entrar em outra. Porque nem sempre o sair de Deus é sair da casa, é sair... Não. Às vezes a gente tem que sair da condição que nós estamos. Tem gente que ele quer viver algo extraordinário, novo de Deus, mas ele vive a vida toda na mesma condição. Ele vive sempre naquela condição: coitado de mim, tadinho de mim, eu sofro tanto, para mim é só luta. Enquanto você ficar nessa condição, você não vai conseguir caminhar em direção ao novo de Deus. Mas Deus está dizendo para você nesta noite: sai daí. Não continue nesta condição de alguém que só passa luta, dificuldade, que a vida é difícil para mim. Se mova em direção ao novo de Deus. É necessário que nós mudemos a condição que estamos para entrar naquilo que Deus deseja. E observa que este é um passo que nós é quem precisamos dar. A expressão então aqui sai, fala de separação, de decisão, de deslocamento, de alinhamento. É uma mudança. Deus está dando uma ordem para reposicionar Abrão naquilo que ele desejava dele. E aqui eu anotei algo interessante sobre isso.
Deus manda Abraão sair de um lugar que era bom para Abraão. Deus diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela. A Bíblia não mostra Abraão com problema com o pai, com problema com a família. Mas tem lugar que é bom para a gente ficar, só não é bom para o propósito de Deus para a gente. Tem lugar que é bom para a gente habitar, mas tem lugar que a gente precisa sair dele, porque para nós é bom, para o que Deus tem para a gente não é. E Deus está dizendo: Abraão, aí é bom para você, mas não é bom para o que eu tenho para você. Sai daí. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui esta noite. Quando Deus te mandar sair, não questione Ele, apenas obedeça, porque Ele sabe porque está mandando você sair. E há momentos que nós precisamos nos mudar. Deus vai romper 3 níveis aqui de Abraão. O primeiro nível que Deus está rompendo com a saída dele é a terra, a estabilidade. Abraão está bem, mas Deus está dizendo: sai da terra, sai da tua estabilidade. Porque, irmãos, sair quando a coisa está ruim é fácil. Sair quando tudo está dando errado é fácil. O difícil é sair quando a terra está boa. O difícil é sair quando tudo está bem. Mas é aí que você vai mostrar a tua confiança nele. Porque quando você sai, mesmo estando tudo bem, você está dizendo: o que me move não é a condição da terra, é a direção do céu. E se o céu me direciona, eu confio. Deus vai romper a sua identidade social. Sai da tua parentela. É o convívio. Irmão, família pode ser até difícil, mas tem um negócio, tem família, continua sendo família. Família a gente briga, discute, mas mexe com alguém da família, porque é família. Deus está dizendo: Abraão, eu vou precisar romper esse negócio aí. Eu vou precisar te tirar não só da terra, eu vou precisar te tirar também do meio da tua parentela. E ele ainda tentou levar deu problema. Porque se é para sair do meio da parentela, é todo mundo. Mas o terceiro rompimento que nós vemos aqui é a segurança emocional e da casa do teu pai. Sai da terra, sai da parentela e sai da casa do pai. Daquele que está sempre ali para tudo. Daquele que quando a gente precisa de uma direção, de uma palavra, de um auxílio, o pai faz qualquer coisa. Eu disse: sai daí também, porque eu não quero nem você confiando nem na terra. Eu não quero ver você confiando na parentela. Eu não quero ver você confiando no pai. Eu quero ver você confiando em mim, Abraão. E há momentos que Deus precisa nos tirar daquilo que nos dá segurança, para a gente entender: ou Deus segura na minha mão ou eu afundo. A Bíblia então vai nos ensinar isso. E nós vemos exemplos bíblicos de pessoas que precisaram sair para chegar aonde Deus desejava. Nós vemos Moisés tendo que sair de um palácio para atingir o propósito de Deus para ele. Nós vemos Ruth tendo que sair de Moabe para entrar no plano da redenção. Nós vemos os discípulos tendo que deixar as redes, deixar os barcos para se transformarem em pescadores de homens. Há momentos que Deus precisa nos tirar de condições, de lugares, para que você possa atingir aquilo que Ele deseja a teu respeito. Precisamos sair. Observa que Deus nunca pede uma saída sem que Ele tenha um destino preparado. Se Deus está mandando sair, é porque Ele tem já alguma coisa pronta. Se Deus está mandando sair, é porque Ele já tem algo preparado. Agora, algo interessante: Deus nunca revela o destino antes da saída. Primeiro Ele diz: sai. Irmãos, cá para nós, se fosse para mim, qual seria a primeira coisa que eu responderia para Deus? Para onde? Fazer o quê? Né?
Exatamente, fazer igual aos discípulos. O que é que eu vou ganhar com isso? A gente já quer saber qual a finalidade. Mas com Deus não é assim. Com Deus o primeiro passo não é entender. Com Deus o primeiro passo é obedecer. Com Deus, se Ele manda sair, mesmo sem entender, a gente vai. Porque quem mandou conhece o nosso destino. Primeiro vem a minha decisão de obedecer, para depois vir a direção para onde ir. O problema é que a gente só quer ir depois que a gente vê tudo. Mas a primeira coisa que Deus diz para Abraão é sai. Mas depois que Deus diz sai, aí vai vir a segunda palavra: te mostrarei. Sabe por que às vezes a gente não consegue ver nada? Porque a gente continua no mesmo lugar, na mesma condição. Aí às vezes a gente vê o irmão vendo, o irmão indo, o irmão avançando, e a gente fica, e por que comigo? É porque a tua condição ainda é a mesma. Quando você aprender a sair, a obedecer, a submeter, aí Deus diz, aí eu te mostro. Porque se você não está conseguindo nem obedecer a primeira ordem, como é que Ele vai mostrar o projeto que Ele tem? Eu só vou te mostrar depois que você aprender a obedecer. Sai, Abraão, porque quando você sair, eu te mostrarei. Porque só sai quem confia em quem está guiando. Porque só obedece quem confia em quem está mandando. Porque só vai quem confia em quem está dando a ordem. E se eu confio nele, eu não preciso conhecer o caminho, eu preciso conhecer quem é ele. Porque se eu conhecer quem é ele, eu sei que para onde ele me mandar, vai dar certo. Sai e eu te mostrarei. Observe aqui, irmãos, que Deus ele não deu um mapa da viagem para Abraão. Deus ele não revelou, Ele só deu promessa. Ele só fez a promessa, mas o mapa Ele não deu. O destino Ele não apontou. A expressão aqui, mostrarei, ela traz o seu original, ver, revelar, fazer perceber. Deus está dizendo, Abraão, você só vai ver depois que você sair. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou ministrando aqui esta noite, mas o céu está dizendo para alguém, você precisa entrar em movimento para eu poder te mostrar. Você precisa entrar em movimento na direção daquilo que Deus está te apontando, para que você possa ver aquilo que Deus está preparando a teu respeito. Porque aqueles que estão debaixo da ordem de Deus, da direção de Deus, eles veem, irmãos, Deus mostra. Esses dias eu ministrei uma passagem lá na igreja falando sobre Jacó, e eu gostei muito porque quando Jacó vai abençoar os seus filhos antes de morrer, Jacó viu o futuro de cada um. Jacó vai morrer, sabe que vai morrer, mas ele já viu quem cada um deles vai se tornar. Porque aqueles que estão debaixo da obediência, Deus mostra. E se você estiver debaixo da obediência, Deus mostra não só o que vai acontecer com você, Deus mostra o que vai acontecer com a tua casa. Deus mostra o que vai acontecer com os teus filhos. Às vezes os filhos não conseguem ver, mas Deus já mostrou para você. Jacó está dizendo, vocês não sabem, mas antes de morrer eu preciso dizer quem cada um vai ser, porque Deus já me mostrou. Eu não vou estar aqui, mas eu estou debaixo da obediência de Deus. E se eu estou debaixo dessa obediência, Ele mostra, eu te mostrarei. Quer conhecer o futuro da tua casa, da tua trajetória, dos teus filhos, da tua descendência? Entra debaixo da obediência de Deus, e você vai ver que Deus vai começar a te mostrar. Deus vai mostrar, esse menino vai ser isso, aquele dali vai ser isso, aquele dali vai ser isso. Eu me lembro, a minha mãe costuma dizer que quando eu nasci, ela disse para o meu pai, olha, os 5 filhos, cada um vai fazer alguma coisa, mas esse daqui é do Senhor, vai ser obreiro. Deus já mostrou, vai servir na casa dele, porque quem anda debaixo da obediência, Deus mostra. Quer conhecer o futuro da tua casa? Entra debaixo da obediência. E Deus diz, eu te mostrarei, eu te mostrarei, eu te mostrarei, eu te mostrarei. Observe aqui, irmãos, que nem
todo silêncio acerca dos detalhes significa falta de direção. Abraão não está saindo sem direção. Ele só não está saindo sabendo para onde vai, mas ele tem quem direciona. Ele não está saindo perdido. Deus está dizendo, eu vou te mostrando. Ele tem o guia, ele tem quem conduz. Observa que aqui Deus está tratando com Abraão acerca da sua confiança. Mas depois que Deus diz, eu te mostrarei, Deus vai dizer uma terceira coisa para Abraão. Ele diz, depois que você obedecer e sair, depois que eu te mostrar, aí Deus diz assim, e far-te-ei. Em outras versões, e eu farei. Observa que Deus não diz assim, eu vou te ajudar. Deus está dizendo, eu vou fazer. A sua condição é só obedecer. Porque mostrar é comigo e fazer também. E às vezes a gente quer saber de tudo para a gente saber o que nós temos que fazer. Deus está dizendo, o seu trabalho é obedecer. Fazer é comigo. Fazer a minha parte, eu farei. Esta expressão fazer aqui, ela traz o sentido de formar, de produzir. Esta mesma palavra, ela aparece em Gênesis capítulo 1 e o versículo 7, aonde Deus diz, aonde a Bíblia diz, e fez Deus. A expansão é criar novo, é trazer à existência. É Deus dizendo a Abraão, você só precisa obedecer, porque deixa comigo que eu trago à existência o que não existe, que eu faço o que precisa ser feito, que eu estabeleço o que precisa ser estabelecido, que eu organizo tudo. Abraão, você confia em mim e eu farei. Você confia em mim e eu farei. Eu te mostro o caminho, mas quem vai fazer sou eu, você só vai seguindo. É a mesma coisa do povo de Israel quando saiu do Egito. Segue a nuvem. Moisés, nós estamos com sede. Deus olha e diz, deixa comigo que eu farei. Moisés, nós estamos com fome. Deixa comigo que eu farei. Moisés, estamos cansados de comer maná todo dia, maná de manhã, à tarde. Deus diz, eu vou fazer, vou trazer algo tão novo que vocês vão comer carne até sair pelos narizes. Eu farei. Deus está dizendo, fica debaixo da minha direção que eu farei. Sabe por que você está tendo que fazer muita coisa? Porque você ainda não entendeu o peso da obediência. Quando você entender o peso da obediência, você vai descobrir que tem esforço que você está fazendo que não é necessário. É só ficar debaixo da obediência que quem faz sou eu. É só ficar debaixo da direção que quem faz sou eu. Você está se esforçando demais porque você ainda não entendeu que quem obedece, quando obedece, é eu quem faço. É eu quem faço. Glória a Jesus. Se você entender isto, você vai entender que na tua caminhada tem coisas que não é com você, é com Deus. E quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos Deus dentro desta palavra assumindo uma responsabilidade. E Deus está assumindo uma responsabilidade com o impossível. Porque Deus vai dizer, eu farei, far-te-ei. E dentro dessa expressão, ele diz, far-te-ei uma grande nação. Mas Deus está falando para um homem que já está velho e que a esposa é estéril. Mas Deus está dizendo, obedece que eu faço. O impossível não é com você, ô Abraão. O teu papel é confiar. O impossível nesta caminhada é papel meu e eu faço. Se você fizer a tua parte, eu faço a minha. Se você cumprir com a tua parte, eu cumpro com a minha. No patamar do impossível, na esfera do impossível, não é com você. Impossível é coisa que eu trato e eu vou fazer. Se você obedecer, eu assumo esta responsabilidade. É um homem que não tem condição de ter, mas Deus está dizendo, eu faço. Eu faço. Há uma palavra de Deus a alguém aqui esta noite.
Você está quebrando a cabeça por quê? Você está se preocupando por quê? Eu não mandei ir, eu não mandei fazer, eu não disse se submeta, eu não te chamei. Então para que você se preocupa? Quem vai fazer sou eu farei. Pode parecer difícil, pode parecer impossível, pode parecer que as coisas estão ao contrário, mas quem te chamou não foi eu, quem te direcionou não foi eu, quem te colocou nesse negócio não foi eu. Então você não tem que se preocupar, porque é impossível é comigo e eu vou fazer. E quando eu faço, está bem feito, eu farei. Irmãos, Deus não chama ninguém pronto. Isso daqui é investimento de Deus. Porque antes de Deus fazer numa grande nação, Deus precisa fazer em Abraão. Deus está dizendo: Abraão, você não tem condição não. Como é que um homem vai ser pai de uma grande nação, sendo que não pode ter filho? Mas eu faço em você. Eu trabalho em você. Eu invisto em você. O investimento é meu. Quem vai tratar você sou eu. Aí quando eu tratar você, você vai ver que eu farei de você uma grande nação. Irmão, e Deus gosta desse negócio de impossível. Você já parou para perceber que toda vez que Deus faz promessa é sempre no impossível? Quando não tem jeito, é Deus diz: eu vou fazer. Já percebeu isso? Que é sempre no caráter do impossível que Deus promete? E Deus de vez em quando Ele faz promessa, mas de vez em quando Deus faz loucura, diz a Bíblia, né? Porque Deus disse para Abraão: olha Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão, amém. Sara já... Ela falou: rapaz, já não estava nem crendo. Aí depois Deus voltou lá e Deus falou assim: Abraão, eu vim e fiz uma promessa dizendo que vou te dar um. Mas hoje eu vim aqui fazer uma loucura. Porque a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens. Deus chegou e disse: eu disse nem Sara acreditou. Mas sai da tenda, olha para o céu, conte as estrelas. Porque não vai ser não, vai ser como as estrelas do céu. O que eu vou fazer com você? Abraão nunca disse: Senhor, isso é impossível. A Bíblia diz: pela fé. E eu gosto do que a Bíblia diz lá em Romanos, porque a Bíblia diz que em Romanos Abraão creu por fé contra fé. O que é isso? É alguém não crendo e Abraão continuou crendo. Era alguém dizendo: Abraão, esse negócio aí não dá certo para você não. Aí a Bíblia diz assim: e Abraão foi fortificado, dando glória a Deus. Toda vez que alguém chegava para Abraão para desanimar ele, Abraão levantava a mão e dizia: foi Deus que falou? Glória. Foi Deus que prometeu? Então aleluia. Foi Deus que disse que ia fazer, então louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor olhava para ele e dizia: recebe força, Abraão, recebe força, Abraão, recebe força, Abraão. Porque quando você crê, irmãos, eu aprendi uma coisa na Bíblia: teu irmão não precisa crer, tua irmã não precisa crer, teu pai não precisa crer, teus vizinhos não precisam crer. Quem tem que crer é você, porque Deus disse foi para você, Deus falou foi com você. E se você crer, Deus diz: eu faço. Se você acreditar, Deus diz: eu realizo. Porque quem precisa crer é quem ouviu Deus falando com ele. Eu farei. Deus assume a responsabilidade. Aleluia. Porque quando Deus assume a responsabilidade, a impossibilidade perde a sua autoridade. Porque impossibilidade tem autoridade sobre nós, que não realizamos o impossível. Mas quando Deus assume a responsabilidade, a impossibilidade diz: acabou para mim. Porque na Bíblia eu encontrei um texto que diz uma coisa que é impossível para Deus. Pelo menos eu encontrei só isso. Pois a Bíblia diz que pode alguma coisa ser impossível para Deus, eu encontrei uma. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Se Ele falou que faz, Ele faz. A Bíblia diz: é impossível que Ele minta. Se Ele assumiu a responsabilidade e disse: deixa o impossível que eu faço, descansa o teu coração, que esse negócio é com Deus agora. Mas em quarto lugar, Ele diz: far-te-ei uma grande nação. Aí Deus diz agora: e abençoar-te-ei. A palavra aqui é barak. Essa palavra barak, ela significa favor, intervenção divina, aprovação de Deus.
A bênção que Deus está dizendo aqui para Abraão: abençoar-te-ei. Aqui não se trata apenas de receber coisas, porque quando nós falamos de bênção, a primeira coisa que a gente pensa é naquilo que a gente recebe materialmente falando. A gente fala de bênção, a gente já pensa na casa, no salário bom, no carro. Mas vocês lembram lá de Jacó? Jacó prosperou, Jacó tem rebanhos, Jacó tem uma família grande, Jacó tem servo, mas no Val de Jaboque ele diz: eu tenho tudo isso, mas está faltando a bênção. Enquanto não me abençoar, eu não te largo. Porque para nós bênção está atrelada àquilo que eu recebo de algo material. Mas bênção na Bíblia é presença. Bênção na Bíblia é intervenção do céu. Bênção na Bíblia é a aprovação. Você já conheceu aquela pessoa que não tem uma condição financeira boa, mora numa casa simples, a condição dele não é das melhores, mas alguém olha e fala assim: fulano é uma... Porque bênção não se trata como está minha conta bancária, se trata como está minha intimidade. Quantas e quantas vezes você não já viu alguém que tem posses ir lá naquela casa simples pedir para aquele irmão: eu preciso de oração, me ajude em oração. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: eu tenho até posse, mas quem tem bênção... E Deus está dizendo: Abraão, na tua terra você tem posse, mas eu tenho algo melhor para você. Eu tenho bênção para te dar. Porque quem tem a bênção de Deus, não tem lugar desfavorável que Deus não o prospere e o abençoe. Você lembra de quando Abraão e o seu sobrinho se separaram? Abraão chegou para o sobrinho e disse assim: olha, os pastores não dá mais para a gente andar junto, a gente tem que separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló olhou para a região de Canaã, e a região de Canaã era só deserto. Ló olhou e falou: rapaz, eu é que não vou para esse deserto. Aí a Bíblia diz que ele olhou na direção de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz que era como o jardim de Deus. Ele disse: eu vou para lá, e meu tio que se vire com o deserto. O que Ló não percebeu foi um detalhe apenas: a condição não está na terra, a condição está com a bênção, quem tem a bênção. Ló está saindo de perto de Abraão e pensando: eu saí por cima, estou indo para o lugar que eu tenho, tem terra, tem pasto, tem fartura. Meu tio que fique com o deserto. O que ele não percebeu é que quanto mais perto da terra, mais longe da bênção. Aí eu fico imaginando, e a mente do pregador viaja, eu fico imaginando o céu olhando para o deserto e dizendo: eita, que esse deserto está com os dias contados. Porque está entrando aí quem é portador da bênção de Deus. E quem é portador da bênção de Deus, aonde ele chega, o ambiente muda. Quem é portador da bênção de Deus, aonde ele entra, o cenário muda. Aí a Bíblia diz que no deserto, que era para Abraão morrer, que era para Abraão perecer, a Bíblia diz que Abraão cresceu, multiplicou, frutificou. Eu imagino o céu olhando e dizendo: cadê o deserto? Agora tem pasto, agora tem vida, agora tem água, porque chegou lá alguém que é portador da bênção de Deus. Não é o lugar que faz você, irmãos, é a bênção de Deus na sua vida que transforma o lugar. Eu me lembro de uma empresa que eu trabalhei uma vez, e cheguei naquele escritório. O clima era um pouco pesado, mas daqui a pouco o clima ficou leve. A nossa superior sempre rindo, feliz, e para mim estava natural. Aí um dia, uma colega de trabalho chegou para mim e falou assim: o que você fez aqui nesse escritório? Eu disse: mas por quê? Ela disse: porque esse ambiente aqui pensa num ambiente pesado. Ninguém falava com ninguém. A nossa superior só sabia brigar, e com ela era, até a hora de ir embora, era cara feia, fechada. Você chegou, hoje é todo mundo conversando, todo mundo rindo, o ambiente ficou leve. Eu disse: é porque a gente tem Jesus na vida.
Quem tem a bênção de Deus, ele chega no ambiente, não é o ambiente que muda ele, é ele que muda o ambiente, porque a bênção de Deus está com você. A bênção de Deus está com você. Eu te abençoarei. E observa que a bênção de Deus não nos coloca numa condição onde não teremos dificuldade ou luta. Não é isso. Bênção de Deus é mesmo, apesar das provações, a gente saber, vai ter uma intervenção de Deus. Deus está comigo. Deus vai me ajudar. É ter a certeza que mesmo com a luta, nós temos a presença dEle sobre nós. E certamente Ele colocará a mão ao nosso favor na hora que for necessário. Mas em quinto lugar, Deus diz: abençoar-te-ei. Mas agora em quinto, Ele diz: engrandecerei o teu nome. Essa expressão é gadal. E a expressão gadal é tornar grande, dar peso, dar relevância. Se nós olharmos um pouco no capítulo 11, no versículo de número 4, nós vamos ver um problema em Babel. Eles querem fazer o nome deles grande. Aí Deus derrubou. Agora Deus chega para Abraão e diz: eu farei o teu nome grande. Babel quer um nome grande por orgulho, por soberba. E Deus abate. Mas agora Deus chega para Abraão e diz: o teu nome eu vou fazer grande, vou dar relevância para ele. Aqui não está falando de fama, de status, não. O fazer o teu nome grande aqui é exatamente Deus dizendo: eu vou te dar um legado, eu vou te dar relevância, porque quando lembrarem de você, vão lembrar daquilo que você fez, vão lembrar das tuas obras. Nós encerramos agora domingo a conferência Dorcas, que é exatamente uma mulher que Deus engrandeceu o nome, tinha relevância, tinha peso, tanta relevância que quando morreu as pessoas se lembravam. Irmão, não tem coisa mais linda do que um nome relevante, do que alguém que a gente ouve e fala assim: fulano já partiu há tanto tempo, mas como Deus usava, mas como era uma bênção, mas o quanto fez pela obra de Deus. Não é fama, irmãos, é Deus engrandecendo o nome, dizendo: o teu nome vai ter relevância na terra. Quando lembrarem dele, vão lembrar que eu fui com você, vão lembrar o que eu fiz na tua vida. Relevância, eu engrandecerei. E diferente de Babel, em Babel nós vemos os homens se engrandecendo o seu nome. Mas aqui no capítulo 12 não é homem, é Deus. Porque nome engrandecido por homens, na mesma velocidade que levanta, cai. Na mesma velocidade que aparece, some. Mas nome engrandecido por Deus permanece. Alguém tenta até apagar, mas não dá apagar aquele que Deus engrandeceu o nome. Alguém tenta levantar algum falso testemunho, mas se foi Deus que engrandeceu, o nome permanece. Engrandecerei o teu nome. Aqui não se trata de aprovação de homens, aqui é a aprovação de Deus. É Deus dizendo: eu aprovei ele, eu aprovei ela, esse vai permanecer. Mas em sexto, para a gente caminhar para a conclusão: engrandecerei o teu nome. Aí Deus diz: e tu serás uma bênção. Parece uma redundância, porque Deus já disse: abençoar-te-ei. E agora Deus está dizendo: e tu serás uma bênção.
Parece que Deus está repetindo, mas a expressão aqui é tornar-se, passar a existir como, manifestar-se como. Deus está dizendo: eu vou te abençoar, ponto. Mas não vai parar por aí. Tu serás. Porque tem gente que ele tem a bênção, tem gente que ele é a bênção, tem gente que ele recebe a bênção. Mas Deus está dizendo: você vai ser portador, transmissor. Você não só vai ser abençoado, você vai ser instrumento de bênção sobre os outros. Tu serás. Porque quando a gente chega no patamar de se tornar bênção, não só ter, porque aqui não se trata só de ter, aqui agora se trata de ser. Até agora Deus está trabalhando em Abraão, para que ele se tornasse o que Deus queria. E Deus não queria apenas dar a bênção para ele, Deus queria que ele fosse a bênção andando na terra. Tem gente que ele tem a bênção, mas ele não é a bênção. Mas Deus está dizendo para Abraão: tu vai ter a bênção, mas vai ser uma bênção. Tu serás. Deus não quer só nos abençoar, Ele quer que nós nos transformemos no transmissor. Pessoas abençoadas que abençoam outras. E observe a sequência do texto que lemos até agora. A sequência para nos tornarmos aquilo que Deus deseja que nos tornemos é: primeiro obedece, depois Deus faz, depois Deus abençoa, depois Deus estabelece, aí agora você se torna, aí agora você chega àquilo que Deus deseja que você chega. E tu serás. Aí lá em Filipenses capítulo 2 versículo 13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Deus está dizendo: eu derramo a bênção sobre você, mas a bênção tem que fluir, tem que continuar passando. Alguém tem que olhar e dizer: eu sou abençoado pela vida dele, pela vida dela. A vida dele, a vida dela é uma bênção. A bênção é transmitida através de você. E quando a gente entende esse princípio, porque quando nós nos tornamos isso, a gente vive o que está no versículo 3. Deus diz: tu serás. Aí olha a condição de quem é: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vamos deixar essa maldição para o lado? Vamos falar de bênção? A condição de quem é bênção é assim: ele é tão bênção que quando você abençoa a bênção, você também é abençoado. O oposto também é verdade. Mas você lembra de Elias? Elias está direcionado por Deus, vai até a viúva. Chega diante da viúva, Elias é portador da bênção. Chega diante da viúva, a viúva diz: olha, eu só tenho esse pouquinho de farinha aqui para fazer um bolo, comer eu e o meu filho e depois morrer. Elias olhou e falou assim: já que você vai morrer, eu tenho que viver, então me dá esse bolo para cá, vai morrer de todo jeito. Mas quando ela entregou, abençoou quem tem bênção, quando ela entregou, Elias vai comer, Deus diz: princípio, quem tem a bênção, quando ele é abençoado, ele também tem que liberar a bênção. Aí Elias olhou para ela e disse: já que tu me abençoou, eu tenho uma palavra para você. Assim diz o Senhor: não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija.
Eu estou dizendo aqui que a coisa mais inteligente do crente é quando ele abençoa quem tem a bênção de Deus, porque a bênção vai e a bênção volta. Deus está dizendo: eu abençoarei os que te abençoarem. Ó Abraão, quem te estender a mão, eu estendo a minha para ele. Quem te socorrer, eu socorro ele. Quem te ajudar, eu ajudo ele. Porque quem recorre a quem tem a bênção volta. Abençoarei. E Deus deseja operar em nós o querer, mas também o efetuar. Aleluia. Só para a gente dar uma descontraída, dá uma olhada para essa pessoa do seu lado, fala para ela assim: libera minha bênção. Quantos aqui são abençoados? Então diga para quem está do seu lado: se você é abençoado, dá-me a bênção. Libera a bênção sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre as minhas finanças. Diga: Jesus abençoe o lar dele, a família dele. Porque quem tem bênção, ele tem que liberar a bênção também. Libera a bênção, irmão. Libera a bênção, porque enquanto você libera a bênção sobre ele, a bênção também te encontra. Abençoarei os que te abençoarem. Efésios capítulo 2, versículo 10 vai dizer: porque somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. A expressão aqui, feitura, indica algo que é trabalhado, produzido, formado por Deus. Deus está dizendo: Abraão, eu estou formando você, para que você não só receba o que eu tenho, mas para que você transmita o que eu te entrego. Só que aí, para nós concluirmos agora, ele diz: e tu serás. Mas agora ele vai falar algo lindo: e em ti. Aleluia. Deus está dizendo: Abraão, eu estou investindo tão grande em você, para fazer algo a partir de você, que em ti a bênção vai ser tão grande, que as famílias da terra vão ser abençoadas a partir de você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A ideia aqui é de alcance, de uma mediação. É Deus dizendo: através de você eu vou alcançar as nações. É Deus nos dizendo: através de você eu tenho que alcançar a tua casa. Através de você eu tenho que alcançar a tua família. Através de você eu tenho que alcançar o teu trabalho. Através de você eu tenho que alcançar a igreja. Através de você eu tenho que alcançar a tua vizinhança. Porque se você está lá, em ti serão benditas. Irmãos, mas aquele grupo que fica comigo só fica falando mal. Você precisa melhorar alguma coisa, porque em ti tem que ser bendito. Bendito todas as nações da terra. Aí você olha para mim e fala assim: mas evangelista Aminadab, como isso chega até nós? Como isso me alcança? Porque essa expressão de em ti serão benditas todas as famílias da terra, essa é uma expressão cristológica, é uma promessa com uma dimensão cristológica. E Paulo esclarece isso lá em Gálatas capítulo 3. Vamos ler. Gálatas capítulo 3, versículo 5 ao 9. Depois nós leremos o mesmo capítulo, versículo 13 até o versículo de número 16. Olha como a bênção de Abraão chega até a igreja. Gálatas capítulo 3, versículo 5 diz assim: aquele pois que vos dá o Espírito, e o que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente. Porque Abraão era crente.
com o crente Abraão. Aí o versículo de número 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebemos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma coisa. Versículo 16: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E que posteridade é essa? Que é Cristo. Sabe o que é que Paulo está dizendo? O que Deus disse para Abraão lá em Gênesis: abençoarei. Aí alguém diz: é de Israel. Paulo está dizendo: é teu, porque a posteridade é Cristo. E se a posteridade é Cristo, em ti, em ti, em ti serão benditas. Eu vou repetir, porque isso daqui queimou o meu coração enquanto eu estudava. O Espírito Santo disse: a bênção que Abraão recebeu é partilhada contigo através de Cristo Jesus. E se em ti serão benditas, a igreja tem que ser o canal de bênção para a população e para a cidade, porque em ti. Você tem que ser o canal de bênção para a tua vizinhança, para a tua casa, lá no teu trabalho, porque em ti. E se a bênção de Deus que se derramou sobre Abraão também nos alcançou através de Cristo, a mesma Bíblia também diz, lá em Números capítulo 23 e versículo 8, que não pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. A maldição não pode chegar na tua casa, porque já és bendito em Cristo Jesus. Em ti serão benditas. Coloque-se de pé, por favor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Você sabia que a tua esposa tem que ser bendita em ti? O teu marido tem que ser bendito em ti. Os teus filhos têm que ser benditos em ti. A tua família tem que ser bendita em você. O teu trabalho, aonde você estiver, tem que ser bendito, porque nós somos portadores de uma bênção transmitida por Cristo Jesus. Deus derramou em Abraão, mas a bênção de Abraão também é tua. A bênção de Abraão também é tua. E eu não sei se você acredita no que eu vou dizer aqui nesta noite, mas creia quem quiser: se a bênção de Abraão é tua, onde tu pisar a planta dos pés será abençoado. Bendito você será ao entrar e ao sair. Bendito será o fruto do teu ventre, porque a bênção que se derramou sobre Abraão, ela vem caminhando. Ela vem caminhando. E eu encerro nesta noite orando por você, porque eu creio que nós somos a continuidade da bênção que Deus derramou. E por isso a gente não pode andar mais debaixo de maldição. Não, 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 irmão, tem bênção. Assuma a tua posição de filhos abençoados. E eu quero te convidar, aquela situação que você entende que está difícil, você vai abençoar aquilo. Vai dizer, vai ser uma bênção. Aquele marido, aquela casa, aquele filho, aquele trabalho vai se transformar num ambiente de bênção, porque eu sou bendito em Deus.
e a bênção de Deus flui através da minha vida. E aonde eu chego, não só eu que chego, chega a bênção comigo, porque a bênção de Deus me acompanha. Você acredita nisso? Curve a tua cabeça neste momento. Pai de eterna bondade, misericórdia e graça, ouvimos a tua palavra nesta noite ministrada a nós. Senhor, que possamos a partir de hoje entrarmos no caminho da obediência, obedecendo a Ti, seguindo os Teus preceitos. Senhor, nos ajude a obedecer sem questionar, porque há dias que o Senhor nos dá alguns comandos, mas o Senhor não nos explica o porquê. E o Senhor não precisa, porque o Senhor é soberano, e cabe a nós apenas obedecer, confiando naquele que nos direciona. Há vezes que o Senhor nos faz caminhar pelo caminho da impossibilidade, quando o cenário não é favorável e a tua promessa parece ser impossível, e por vezes chegamos até a duvidar. Nos ajude a confiar em Ti, Senhor. Pai de eterna bondade, misericórdia e graça, nesta noite eu te peço que aqueles que se submeterem a Ti, ao Teu propósito e à Tua vontade, que a Tua bênção possa alcançá-los em todas as áreas da sua vida, que haja um fluir da Tua bênção, que não sejamos apenas recebedores da bênção, mas transmissores da bênção que o Senhor nos dá, porque a bênção que o Senhor nos dá tem a finalidade de alcançar a outros, e alguém precisa ser alcançado por aquilo que o Senhor tem nos entregado. Ajuda, Senhor, a não só sermos abençoados, mas que possamos também ser portador da Tua bênção, distribuindo aquilo que o Senhor deseja, da forma que lhe agrade, e o Teu nome seja glorificado. Senhor, que dentro desta casa, esta casa seja abençoado através da vida do Teu servo e da Tua serva, que esta família seja abençoada através da vida do Teu servo e da Tua serva, porque a Tua palavra diz: em Ti serão benditas. Que esta casa seja bendita a partir dele, a partir dela, que a bênção transborde sobre esta família, sobre este lar, que lá naquele trabalho a bênção também transborde, porque a promessa é: em Ti serão benditos, e aqueles que estão à nossa volta devem ser benditos através daquilo que o Senhor tem nos entregue. Senhor, confirme a Tua palavra em nós e nos ajude para que possamos andar debaixo dos Teus preceitos e debaixo da Tua direção, para que a nossa vida seja confirmada por Ti. Esse é o nosso pedido que fazemos em nome de Jesus.